Boa noite a todos. Estamos dando início aos diálogos sobre a ciência do desenvolvimento regional na noite de hoje, recebendo o professor Sidoval Moraes de Souza. E para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao coordenador do programa de doutorado em desenvolvimento regional, professor Alexandre Assis Tomporowski. Então, passo a palavra ao professor Alexandre. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria que nós iniciamos hoje esse conjunto de atividades vinculadas ao projeto sobre ciência regional, e quero cumprimentar com muita alegria a presença, eu aceito a presença do professor Sidoval, que foi muito gentil na sua resposta e está disponível para a gente acompanhar um pouco da sua trajetória e da sua leitura a respeito da ciência regional na noite de hoje. Meu cumprimento aos demais colegas, professores e professoras do mestrado em desenvolvimento regional, discentes do mestrado e doutorado e demais pessoas que acompanham essa atividade. Para falar um pouco mais sobre o projeto, para contextualizar o projeto, eu passo a palavra, então, para o professor Sandro Bazanello. Então, novamente, boa noite a todos. Cumprimento também a professora Daniela Pedrassani, coordenadora do programa de mestrado em desenvolvimento regional, que participa conosco na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos a essa live intitulada Diálogos sobre Ciência e Desenvolvimento Regional. Hoje, 27 de maio de 2021, estamos iniciando uma série de entrevistas virtuais com destacados pesquisadores da área de planejamento regional e urbano e demografia, área do conhecimento científico vinculado à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES. Essas entrevistas se encontram no âmbito do projeto de pesquisa intitulado Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade do Contestado. O objetivo destas entrevistas virtuais, que se apresentam continuidade e desdobramento de entrevistas escritas que serão publicadas na revista Desenvolvimento Regional em Debate, do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, visam constituir registro escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional e que estejam disponíveis ao público interessado nessas questões, nos debates, nas pesquisas, nos conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências, e parece ser recente, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito de desenvolvimento ao longo da história até a atualidade. Autores que perseguem sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações que se estabelecem como conhecimento acadêmico, teórico e prático diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e local. Este projeto busca um pouco da trajetória do desdobramento dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional, e se estabelece no Brasil facetas normativas, teóricas, políticas e nas falas cotidianas da sociedade. Obviamente, aqui neste primeiro momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas de estricto sensu de desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área de planejamento regional, urbano e demografia, onde foram recebidos os cursos de desenvolvimento regional. A Universidade do Contestado, especialmente por seus cursos de mestrado, por seu curso de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, o seu corpo docente busca dialogar com pensadores da área, que se disponibilizam ao diálogo e documentação a partir de ideias e perspectivas de análise vinculados ao surgimento e afirmação
da ciência do desenvolvimento regional. Aprendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sub-área do desenvolvimento regional, e assim constituir uma memória dessa trajetória científica. Ainda nesta direção, faz parte dessa iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Sob tais pressupostos, importa aqui conhecer um pouco da trajetória dos professores e pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacam como produtivos, os que receberam premiações, dentre outros. Com estas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento dos estudos, pesquisas, debates e produção do conhecimento científico. Assim, trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas. Em que momento despertam ou despertaram interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento? Como se aproximam ou se aproximaram e adentraram na área do desenvolvimento regional? Como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história? E como vem a atual ciência do desenvolvimento regional e a sua produção? Quais autores, ideias, conceitos, noções apoiam o seu pensamento? Que embates teóricos consideram ser presentes hoje e de fundamental importância? Bem como quais as redes de relações locais, nacionais ou internacionais, a partir dos quais ou das quais se estabelece estudos e pesquisa na área da ciência do desenvolvimento regional. Preterimos, assim, deste exercício, o fato de buscar dados e palavras dos professores da área em documentos e contribuições apresentadas nos diversos canais de comunicação, sem excluí-los, porque é importante, resistindo à tentação de reproduzir suas vozes como estão paralisadas em suas produções, nos fazendo desaparecer, servindo a esses colegas. Preterimos também a tentação de buscar a participação de colegas em uma contribuição via apresentação de formulários e roteiros de perguntas, sem um devido convite, que ainda não se pode fazer presencialmente, pelo cenário de pandemia e tragédia em que vivemos. E assim buscamos avançar pelo campo desta proposta, a abertura de um canal de comunicação. Nesse canal, infelizmente, sem café, sem a presença física e o indispensável calor humano, compartilhamos nesta noite esta ágora virtual com o professor e pesquisador Sidoval Moraes de Souza. Professor Sidoval, seja bem-vindo. É uma satisfação, se não uma honra, tê-lo conosco nesse diálogo. E nessa direção, permita-me, desde já, apresentar aspectos da sua trajetória acadêmica. O professor Sidoval é bacharel em Comunicação Social pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorou-se em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas. Fez estudos de pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos, em Sociologia da Ciência e da Tecnologia, com supervisão da professora doutora Maria Cristina Inocentini. É professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba, vinculado ao programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. Tem investigado, estudado, publicado e orientado monografias, dissertações e teses com ênfase nos seguintes temas: regionalização midiática, educação e ciência, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento regional, políticas públicas e desenvolvimento regional, água, saúde pública e desenvolvimento regional, desenvolvimento de cidades de pequeno e médio porte, bem como colabora com
o programa de pós-graduação da UFSCar, também publicou e organizou vários livros temáticos e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros. Tem experiência na área de comunicação midiática, jornal, rádio, revista, televisão, blog, e também na direção de editoras universitárias, edição científica, faz roteiro, produz documentários científicos e históricos. Além dessas questões, o professor está vinculado a 3 linhas de pesquisa, uma delas, dimensões sociais da ciência, da tecnologia e da inovação, ciência, tecnologia e desenvolvimento regional, água, saúde pública e desenvolvimento regional. Na atualidade, coordena o projeto de pesquisa Arenas, Desafios nos Múltiplos Arranjos de Gestão das Águas. Também é membro de corpo editorial de inúmeros periódicos científicos. Também é revisor de inúmeros periódicos, revisor de projetos de fomentos, inúmeros artigos científicos, 23 livros publicados, inúmeros capítulos de livros. O professor também é um assíduo escritor de textos de jornais de notícias e revistas, com inúmeros trabalhos apresentados em eventos, como inúmeras orientações de mestrado, de trabalhos de conclusão de curso, de mestrado e doutorado, na sua Universidade Estadual em Campinas, bem como na UFSCar. Então, aqui um pouco de aspectos do currículo do professor Sidoval. Não sei se os contemplo suficientemente, professor, fique à vontade para incluir mais alguma informação, caso o professor assim o considere. Tranquilo. Boa noite a todos, saúde e muita paz a todos. Olha, essa coisa de currículo é muito complicado, né? Vai juntando, vai pegando, vai passando, depois quando que alguém vai apresentando, mas o que eu sou mesmo é professor, e acho que isso é o que a gente é para o resto da vida. Os currículos não dizem muito do que a gente faz, nem do que a gente é. Do que eu tenho orgulho é disso, é de todos os dias estar aprendendo alguma coisa. E é muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. E é um prazer, uma honra, e desde já um sentimento de gratidão, né, eu partilho com vocês por essa oportunidade. E espero que a gente possa ter uma noite de aprendência. Perfeitamente. Agradecer a vocês, Sandro, né, e em nome dele eu saúdo a vocês todos, desculpem, porque a nossa relação é começou um pouco, digamos, tenso num processo de avaliação da CAPES, e se estendeu por outros momentos. Tudo entre nós começou num debate sobre aliás, o que é desenvolvimento e de que desenvolvimento nós estamos falando. Então, o resultado dessa conversa de 4 anos atrás está por aí, né? Tá por aqui, está por aí, está por aqui. Obrigado mais uma vez, gratidão mais uma vez por estarmos nesse momento tão rico, tão generoso, tão cheio de possibilidades de aprender. Saúde e paz mais uma vez a todos. Perfeitamente, professor Sidoval. Então, participarão dessa entrevista com o professor, diretamente, o professor Alexandre Assis Tomporowski, doutor em História, coordenador do programa de doutorado em desenvolvimento da Universidade do Contestado, e também docente do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento. A professora Cíntia Neves Godoy, doutora em Geografia, docente do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade do Contestado. O professor Jairo Marquesan, doutor em Geografia e docente do programa de mestrado e doutorado, também da Universidade do Contestado. E quem vos fala, professor Sandro Luiz Bazanella, doutor em Ciências Humanas,
e também docente do programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra nesse momento ao professor Alexandre, para que possamos iniciar efetivamente o diálogo. Professor Alexandre, com a palavra. Muito obrigado, professor Sandro. Então, para iniciarmos a atividade de hoje, né, a primeira questão que nós temos para o professor Cidoval refere-se à trajetória acadêmica dele, né? O professor poderia nos apresentar aspectos que considera relevantes da sua trajetória acadêmica? Na verdade, como vocês, né, de algum modo, acabaram de ouvir pelo relato do currículo, minha formação inicial foi em comunicação. Na verdade, um pouco antes de comunicação, eu estudei filosofia e teologia, né? Foi a formação inicial, e logo depois eu fiz graduação em jornalismo, em comunicação, com especialização em jornalismo, e trabalhei nessa área por 20 anos. Trabalhei em rádio, jornal impresso, revista, e trabalhei em televisão, né, grande parte desse tempo, desses 20 anos. E só muito tardiamente eu entrei na vida, quer dizer, tardiamente, por conta dessa vivência, entrei na vida acadêmica e já fiz doutorado, né, depois dos 40. E foi quando eu me envolvi diretamente com as questões mais vocadas ao desenvolvimento regional. E eu comecei essa trajetória de estudo e pesquisa em desenvolvimento regional, aproveitando, de um lado, a experiência e vivência que tive nos 20 anos de profissão, conhecendo todas as regiões do país, e eu trabalhei no Brasil inteiro, e fui parte do sistema que domina as comunicações no país, né? Não tenho vergonha de dizer, não me orgulho do que é, mas eu trabalhei por 15 anos no sistema, né, Globo, e viajei o Brasil inteiro e o mundo inteiro, parte da América Latina, então conheci um pouco essa realidade, e a questão do regional sempre me tocou de algum modo. E foi na Universidade de Taubaté que eu tive a oportunidade de me dedicar e de aprofundar essa preocupação com o regional, porque foi lá que eu comecei também minha carreira acadêmica, minha carreira como professor. Eu estava em São Paulo na época, né, nordestino que saiu daqui e foi, né, levado. Eu tive sorte em relação aos meus, quer dizer, minha realidade foi um pouco diferente em relação aos meus conterrâneos, que muitos foram à procura. Eu fui levado já, né, estava num bojo, estava numa realidade diferente, mas muitos foram à procura, muitos se perderam nessa procura. Eu pude voltar, pude estar e pude depois também ter a opção de voltar. Foi lá em Taubaté que a gente criou o programa de pós-graduação, primeiro programa aliás, o único programa ainda no interior de São Paulo, em desenvolvimento regional, e a primeira revista, antes da RBDR, né, da FURB, e um pouco depois da Unisc. Primeira revista brasileira em gestão participei diretamente da criação e fui editor, né, fui o primeiro editor dessa revista, né. Foi ali que nós começamos a estudar, e lá eu comecei, e foi lá também que essa vertente de estudar a questão da ciência e tecnologia, muito em função do território de lá, né, quer dizer, ciência, tecnologia e desenvolvimento, foi por lá que essa linha de pesquisa me acompanhou. E ter feito o doutorado na Unicamp, no Instituto de Geociências, foi outra oportunidade também importante de me relacionar com essa temática, porque eu estava lá no DPCT, né, Departamento de Política Científica e Tecnológica, e foi nesse departamento que também, a partir de lá, construiu os vínculos com São Carlos, que mantenho até hoje, com a Federal de São Carlos, porque grande parte das pessoas que estavam, dos professores, pesquisadores de São Carlos, estavam lá também, fazendo na mesma época que eu doutorado, outros fazendo pós-doc, outros também iniciando a vida. E de lá saiu o primeiro programa do Brasil em CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade,
que é lá na Federal de São Carlos, e do qual eu faço parte como colaborador desde a primeira reunião para a criação do programa. Então, esse é um pouco a trajetória de uma linha de pesquisa, e o desenvolvimento foi levando, de certa forma, porque a Universidade de Taubaté não tinha programa de pós-graduação na época que eu cheguei, estava construindo, e o primeiro que a gente construiu foi Gestão e Desenvolvimento Regional. Então, foi um pouco isso. Eu não sei se... Eu estou meio nervoso, minhas pernas aqui estão tremendo, então, vocês me desculpem. E falar também de vida, falar da vida pessoal não é uma coisa, falar da vida profissional, tá, falar da gente, não é uma coisa que eu gosto muito, então, quero me livrar logo disso. Perfeitamente, professor. Eu passo, então, a palavra para a professora Cíntia, para que ela possa dar sequência. Boa noite a todos. Boa noite, professor Sidoval. Talvez seja difícil para você, mas para a gente está sendo tão bom, pelo menos para mim, porque a gente já tem se reunido há algum tempo e olhando os currículos de vocês e planilhando dados sobre a produção da área, e assim... pandemia, distanciamento, então a gente falou, nossa, vamos ouvir essas pessoas, né? Será que eles nos atendem? Então, particularmente, para mim está sendo ótimo, bem melhor do que planilhar a sua vida. Aí, no segundo momento, né, você falou um pouco da sua trajetória, a gente queria entender em que momento você começa a pensar no tema do desenvolvimento, né? Talvez, se você também puder falar um pouco por que vocês escolheram gestão e desenvolvimento regional como tema para o programa de pós-graduação, né? E em que momento ou que oportunidade ou necessidade você vivenciou que te trouxe para, assim, saindo um pouco da sua trajetória da comunicação para entrar na sua trajetória acadêmica e pensar o desenvolvimento, né? Começar a pensar, pesquisar o tema do desenvolvimento específico. Teve três, assim, conjunto de fatores aliás, 4 conjuntos de fatores que contribuíram para, digamos, eu não diria essa determinação, mas influenciaram fortemente essa direção que tomou, né, minha trajetória de pesquisa e tal. Eu vinha de um momento de fortes vínculos com a comunicação regional. Publiquei, acho que 2 ou 3 livros sobre comunicação regional. Um deles, inclusive, com o professor Marcos de Mello. Foi um dos grandes mentores da pesquisa em comunicação no Brasil, e foi um grande mestre para mim. E nós publicamos juntos um livro que, de certa forma, foi paradigmático para mim, que é talvez o principal, que junta os principais textos sobre regionalização midiática no país. Aliás, o título do livro é Regionalização Midiática. E aí foi na organização desse livro sobre regionalização midiática, os processos regionais, a questão regional ganhou corpo a partir de outras dimensões. Então, esse envolvimento com a comunicação regional, e com um livro que eu publiquei logo na sequência, que foi Televisão Regional, Globalização e Cidadania, isso se consolidou na sequência, porque para estudar televisão regional eu tive que me embrenhar. Eu vinha de televisão regional, quer dizer, como profissional, mas agora era pesquisador. E aí o meu olhar sobre a televisão regional teve que se debruçar sobre um outro fenômeno, que era o da globalização. Isso foi muito importante. O segundo ponto que acho que foi motivador foi ter trabalhado, na verdade, na minha tese de doutorado, com a questão regional, mesmo envolvendo a questão da mídia, mas mesmo trabalhando ainda com a questão relacionada à comunicação, mas o tema que vinha foi a questão ambiental. Quer dizer, de que forma a comunidade, a audiência, ela contribui para induzir, ou pressionar, ou agendar, ou colocar na mídia
as questões de natureza ambiental, por exemplo, temas de natureza ambiental. E eu fiz uma tese que tem como título Geociências, Televisão e Cidadania, aspectos de um diálogo numa TV. Então, a tese de doutorado foi me aproximando da vida concreta das pessoas, do cotidiano delas e da compreensão de local, né? Porque eu conhecia a realidade, mas essa realidade estava mediada, né? Quer dizer, tinha a mídia como filtro. E um terceiro movimento foi esse movimento de criação induzido por outros colegas que já, quer dizer, eu fui iniciado, fui cooptado, fui por outros colegas que estavam trabalhando para construir um programa de pós-graduação, mas não queriam construir em desenvolvimento regional. Queriam trabalhar a gestão do desenvolvimento regional. Mas por que queria trabalhar a gestão? Porque aquela região do Vale do Paraíba é uma região de espraiamento do processo de industrialização. E com impactos violentos sobre as cidades, sobre o processo de conurbação, sobre o processo de metropolização, inclusive, São José dos Campos virou região metropolitana e tal. Então, a questão tinha vindo, o Vale do Paraíba vinha da questão do café, que era uma coisa, né, já tinha uma história que vinha como é que se diz? Que saía de uma dinâmica econômica para uma outra dinâmica, uma dinâmica mais rural, para uma dinâmica estritamente urbana. E, paralela a isso, quer dizer, São José dos Campos foi palco da interiorização da ciência, da pesquisa em ciência e tecnologia, pela localização geográfica de São José dos Campos para o INPE, para o ITA e para a Embraer depois. Então, isso tudo confluiu, quer dizer, e contribuiu fortemente para que se pensasse menos em desenvolvimento e mais na gestão do desenvolvimento. E a terceira experiência, e a última experiência, foi o envolvimento com a revista, porque aí foi, sim, que, de fato, a questão regional trouxe, porque eu passei a lidar com, e a receber, e a conhecer, né, o Brasil que pensava o desenvolvimento regional pela revista. E aí, esse pertencimento se construiu. Perfeitamente, professor Sidoval. Eu passo agora a palavra para o professor Jairo Marquesan, que dará continuidade ao diálogo, então. Cumprimento o professor Sidoval e muito obrigado pelo aceite, pela generosidade de estar conosco. Uma alegria e uma honra muito grande, professor Sidoval. Sinta-se bem entre nós. E cumprimento também o coordenador do programa de doutorado, professor Alexandre, professora Daniela, os demais professores do programa, e cumprimento aqui também o professor Ivo Marcos Tais, o co-irmão do programa da FURB, que está aqui conosco também. Professor Sidoval, em que ano o professor ingressou na área do planejamento urbano e regional, e demografia e desenvolvimento regional? E também, nessa direção, quais eram as características dessa área naquele período? Como eu disse, minha iniciação foi feita lá por Taubaté e eu comecei logo depois da defesa de doutorado, que foi em fevereiro de 2005. Então, como eu disse, eu fiz doutorado um pouco tarde, né? Então, meu envolvimento começou logo na sequência da defesa. Em abril, eu defendi em fevereiro, e em abril de 2005 eu estava no programa de pós-graduação em gestão e desenvolvimento regional. Na verdade, naquele momento, em 2005, você tinha um número reduzido, inclusive com a temática do regional, né? Tinha poucos programas no Brasil com um nome de desenvolvimento regional. Você tinha vários outros na linha, acho que tinha talvez uns 4 ou 5 programas naquele momento, né, e era ainda questão muito... eu acho que naquele momento a gente tinha 3 características que talvez ainda se mantenham até hoje, mas naquele momento eu acho que essa área tinha 3 características. Primeiro,
ela tentava se diferenciar, começava a se tentar diferenciar e sair das amarras, né, da arquitetura, de uma geografia, digamos, estritamente urbana e de uma economia, quer dizer, que era política, mas não tinha outra. Então, havia uma tentativa de construir uma perspectiva um pouco mais interdisciplinar e de olhar para questões que não fossem estritamente do planejamento em si, que era uma característica que marcava a área. Tinha outras questões, políticas públicas, tinha outras questões, né, projetos, megaprojetos, etc. Quer dizer, acho que era um momento em que se tentava, era uma característica naquele momento, e era um desafio. Segundo, era uma oportunidade que se abria dentro da área de pesquisa da CAPES, para aqueles pesquisadores que tinha como objeto regional, mas não tinha espaço em outros programas, ou tinha como é que se diz, fazer uma espécie de adestramento, ou de engessamento, né, construir. E um terceiro desafio era uma oportunidade nova, quer dizer, nova, não é nova, mas era uma oportunidade de se resgatar uma trajetória que parecia ter ficado ali pelos anos, quer dizer, pelos meados dos anos 60, né, quer dizer, pouco antes do golpe, quer dizer, até o golpe, e que parecia ter uma trajetória interrompida, e parecia que tinha sido interrompida, né, e ali, e eu falo isso considerando especificamente um autor que eu gosto muito e que vocês todos conhecem, né, e eu e o colega Ivo aí, a quem saúdo, meu irmão, camarada, parceiro, a gente, de certa forma, ele é um estudioso de Celso Furtado, né, então, me parecia uma oportunidade para um determinado grupo de retomar, de resgatar, para, a partir disso, tentar construir, né, essa possibilidade, né? Então, essa era, em meu ver, eram as três características que marcavam aquele momento, né? E acho que e foi isso também que me encantou, sobretudo a última, né? Porque foi nesse momento que eu comecei uma leitura mais decisiva e um pouco mais focada do próprio Celso Furtado. Muito obrigado, professor. Professor Sandro? Perfeitamente, professor Sidoval. A questão que eu vou lhe fazer, o professor já tangencia ela na resposta que dá à questão do professor Jair, mas nos parece bastante interessante no sentido de nós compreendermos essa dinâmica, né, da ciência, de como se constituiu essa ciência do desenvolvimento regional mais recentemente. A questão vai mais ou menos na seguinte direção. Antes da constituição da área planejamento urbano e regional, demografia e desenvolvimento regional, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e os debates sobre o desenvolvimento regional? Essa é a questão, então, professor. Eu acho, assim, que tem três áreas que foram, de certa forma, mães, né, mas isso é uma leitura particular, tá? Não estou aí, mas é muito da observação, muito da vivência, então, e que você tem aí três momentos também. O primeiro momento, que eu acho que está ali centrado nos anos 50 e muito fortemente até o início dos anos 60, que aí eu acho que está centrado na economia mesmo, na economia, na história econômica. Então, acho que nasce dentro mesmo o Celso Furtado não sendo um economista, ele era a formação inicial dele foi em direito, mas o doutorado é que foi em economia e tal, mas também atribuindo a Celso Furtado exatamente a introdução do tema, mas é um dos que trazem a questão. A gente precisa também lembrar de Romo, precisa lembrar de
Romulo Almeida, e preciso lembrar de outros que também contribuíram para esse debate, mas ela está no campo da economia muito fortemente no começo. E é uma economia que talvez tenha um aspecto, tem uma dimensão histórica, quer dizer, a história econômica, e tem uma outra, e acho que a economia política também foi muito forte. Um segundo momento, eu acho que é o momento dos anos 70, e dessa coisa, esse debate, o regional, eu acho que ele é abandonado, na minha leitura, não sei se é abandonado, mas ele perde, digamos, em intensidade no campo da economia propriamente dito, e eu acho que ganha espaço numa outra área. Acho que a geografia, sobretudo a geografia econômica, a geografia humana, o regional nasce lá dentro, tanto que uma das questões que me chama a atenção nesse é que os trabalhos de Tânia, os grandes trabalhos de Tânia Bacelar, embora sejam trabalhos, ela tem uma formação em economia, é formada, tem formação em economia, doutorado em economia, ela fez ciências sociais, mas a produção dela vai estar toda centrada no programa de geografia da UFPE. Ela é professora do programa de geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Obviamente que isso não quer dizer que os trabalhos dela sejam de natureza geográfica, isso não quer dizer que, não, estou dizendo assim que, mas é a geografia que abraça um pouco essa questão, como a sociologia de algum modo vai abraçar e tal. E mais recentemente, quer dizer, você tem um outro, quer dizer, esses movimentos continuam, né, quer dizer, a economia volta, né, retoma, de algum modo, com o processo de redemocratização e tal, o regional volta à pauta, volta à agenda da economia, se aprofunda também na geografia, e acho que dentro do planejamento urbano né, na área que se constituiu depois, essa questão volta e talvez o planejamento urbano e regional é quem assuma essa trajetória da economia, né? Aliás, da questão regional. Mas até o regional assumisse como identidade, que eu não sei se tem, mas aí é outra história. Agradecido, professor Sidoval, esclarecedor o seu posicionamento. Isso é muito importante para que a gente possa compreender a dinâmica da constituição da ciência do desenvolvimento regional. Eu faço aqui uma referência no nosso chat, o professor Ivo Marcos Tais, que é um dos nossos convidados no âmbito dos diálogos em torno da ciência do desenvolvimento regional. Em breve, esperamos também conversar com o professor nesse canal. O professor se manifesta aqui no chat, me permita a leitura. Tem sido um aprendizado inestimável para mim a parceria com Sidoval. Dura uns anos, já gerou frutos interessantes e se ampara numa amizade autêntica. Ele empregou o termo camarada, e isso me envaidece. Então, aqui a manifestação do professor Ivo, né, que também é um pesquisador de significativa importância na constituição dessa área e com quem também estamos dialogando e esperamos em breve entrevistá-lo aqui. Né? Na sequência, eu passo a palavra para o professor Alexandre, para que ele dê continuidade, então. Professor Sidoval, na resposta anterior, o senhor reconstruiu parte da trajetória dos debates e, de certa forma, da gênese da própria área, né? Mas nós gostaríamos de saber agora, na sua perspectiva, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento presentes até o final da década de 80 e as alterações que o senhor constatou nessa questão, né, nessa perspectiva a partir dos anos 90. Nessa virada de década, houve transformações que o senhor percebeu significativas no debate sobre o desenvolvimento? Eu acho que tem a primeira virada na percepção de desenvolvimento é feita
já no final dos anos 60, né? Aliás, a primeira grande virada foi Celso Furtado, quer dizer, vamos falar digamos, eu não sei se primeira, mas uma grande virada, a virada é Celso Furtado, que dá quando rompe com a ideia de desenvolvimento não como crescimento, mas como ampliação não como crescimento econômico, mas como ampliação das condições, né, de vida, né, qualidade de vida, justiça, distribuição dos bens econômicos e sociais, quer dizer, numa perspectiva ampliada, quer dizer, não basta ter crescimento econômico se não tem desenvolvimento social, por exemplo, né, e nem democracia, que são duas condições importantes para o conceito de desenvolvimento de Celso Furtado e dos que o seguiram, né? Desenvolvimento social, democracia, não há desenvolvimento social e nem desenvolvimento humano e nem desenvolvimento econômico sem democracia, né? Então, essa, para mim, é uma grande virada. A outra virada vai dar no começo dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, com a entrada da questão ambiental no debate. Então, quer dizer, e o mito do desenvolvimento de Celso Furtado é sintomático, né, nesse processo. O mito antecede um documento anterior, que é o Clube de Roma, né? Eu não sei se estou fazendo confusão, mas enfim. Mas o mito está no contexto dessa discussão dos limites do desenvolvimento, né? E da expansão dos benefícios do desenvolvimento no contexto do modelo que se tinha adotado, né? Celso Furtado pergunta claramente sobre isso, quer dizer, ele já meio pessimista, meio desencantado, vai perguntar, quer dizer, vai afirmar peremptoriamente que nesse formato, quer dizer, como é que se diz, os benefícios do desenvolvimento não chegaria a todos, e para que chegasse a todos naquela qualidade que estava chegando para aquele grupo menor, 3 mundos não seriam suficientes para né, para atingir isso. Então, essa é outra virada importante, inclusive do próprio pensamento de Celso Furtado, em que a questão ambiental passa a ser considerada. E me parece que a partir dos anos 90, depois em que essa questão ambiental já está bastante consolidada, com a ECO 92, mas entra uma outra questão que eu acho que passa a dominar, que passa a fazer parte do debate, que é a questão das escalas, na minha leitura. Não que elas não existissem antes, mas se retoma uma discussão, a questão a questão local, por exemplo, do desenvolvimento local, não é uma questão nova, estou dizendo, mas ela começa a ganhar debate. E mais fortemente, a partir, sobretudo, do governo Lula, por exemplo, entra a questão do desenvolvimento territorial, que é um outro debate importante, né, que passa a agenda, E chega hoje a um debate que é desenvolvimento regional existe, né? Quer dizer, é saída, precisamos de desenvolvimento regional. Então, esse debate que está se colocando hoje, né? Mal a gente se pensou como ciência, como campo, e agora já estamos um problema de identidade, de objeto, enfim. Mas isso é uma leitura de Sidoval. Ivo, pelo amor de Deus, faz de conta que você não escutou, camarada, o que eu falei, tá bom? Por favor. É isso, um pouco isso. Perfeitamente, professor Sidoval. É um belo debate, urgente e necessário. São variáveis analíticas que estão em jogo. Então, passo a palavra para a professora Cíntia. Vamos lá, né? Professor Sidoval, você avançou, né, na fala sobre a ciência do desenvolvimento regional na atualidade, que é a minha pergunta, mas eu vou aproveitar
para tentar ouvir um pouco mais sobre essa mudança que você percebeu, que para nós é muito interessante tentar entender também, né? Que avança das questões regionais, da preocupação que era muito fortemente apresentada pelo Celso Furtado, né? Pelo conceito de região, de regional, de um desenvolvimento que fosse pensado para todas as áreas do nosso país, né? Avança para as questões ambientais e chega na questão das escalas, talvez também em função dos problemas e do debate da globalização, né? Então, assim como o debate da globalização se coloca, o debate das localidades também se coloca, aparece, né? E aí você diz uma coisa muito interessante, né? A partir do governo Lula, também avança uma discussão sobre desenvolvimento territorial. E aí, assim, parece que perde um pouco força o conceito de região, embora também se coloque a política nacional de desenvolvimento regional, né? Mas parece que... E aí parece que a gente se perde um pouco, né? A gente também tem essa sensação de que estavam em construção uma área, toda uma agenda relacionada à discussão do desenvolvimento regional, e, de repente, a gente hoje tentando se entender como ciência e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a atualidade, sobre essa transição para o debate do desenvolvimento territorial, se você enxerga que com isso há ou não perda de força do debate regional. Eu tenho 3 leituras rápidas sobre isso, sobre essa questão. A primeira, eu parto do próprio, quer dizer, eu acho que eu parto da tensão que pode ser observada do primeiro plano, da primeira PNDR para a segunda PNDR, né, Política Nacional de Desenvolvimento Regional. A primeira PNDR, ela está, a questão dos territórios, a questão do desenvolvimento territorial aparece, mas não é uma questão central no debate. Tânia Bacelar ainda está nesse processo de organização, não que Tânia seja contrária ao desenvolvimento, à questão do território, mas o debate estava muito ainda centrado na perspectiva do regional, compreendida naquela trajetória mais ampla de políticas integradas, de regiões que se integram e que dialogam, inclusive, com instituições mediadoras, tipo a Sudene e companhia. Quer dizer, não que se quisesse resgatar a Sudene, o próprio Lula resgatou, mas não perdeu, a Sudene já tinha morrido há algum tempo, quer dizer, a ideia. Mas, assim, num formato mais tradicional a segunda PNDR leva o debate, pode observar nos documentos, leva o debate da questão territorial mais fortemente. E não é, nenhuma das duas políticas se tornou efetivas, nenhuma das duas políticas foram efetivadas, porque carecia de institucionalização, de institucionalidades, ainda carecem, né? A questão regional no Brasil, como política, é uma tragédia, né? Mesmo foi nos governos tidos de esquerda e não preciso falar de hoje, né? Então, ela como é que se diz? Ela ganhou espaço, se não ganhou, como algo instituído na política nacional, ganhou espaço na política, na prática, né? Quer dizer, nas ações políticas, nas ações de governo, e o debate territorial foi o mais forte. A segunda questão é que o debate, quer dizer, a questão do desenvolvimento não elimina o debate do regional, quer dizer, não compromete o debate do regional. Aliás, não dá para pensar a questão territorial sem pensar na questão da região, né, sem pensar o conceito de região, sem compreender região. Isso a professora Virgínia, que vocês vão entrevistar, tem um debate muito bonito sobre isso, tem uma discussão. E nesse volume 3 do nosso Celso Furtado, da nossa trilogia sobre Celso Furtado, tem uma discussão importante sobre isso, e que tem um texto da professora Cristina, do professor Rogério,
que trabalham bem essa discussão do região. Então, uma coisa não, eu acho que só que muda o enfoque, quer dizer, muda a abordagem, mas não o contexto, né? Quer dizer, mas não o pano de fundo, não o pano de fundo. E um terceiro ponto é a seguinte, que talvez, quer dizer, por questões políticas, pelos arranjos que se construiu quer dizer, ao longo desses anos, e com o esvaziamento da questão política e tantas, né, digamos, nuances da própria organização política, talvez o local e o território tenha se tornado, digamos, uma arena de mais fácil manejo, de mais fácil do que as questões regionais. Ficou mais complicado, por exemplo, você criar estruturas para pensar, digamos, o desenvolvimento de uma determinada região articulada por uma instituição. Então, é mais fácil atender territórios. As tensões existem, permanecem, mas os territórios eles são mais, digamos, homogêneos, são mais do que as regiões. Então, essa é uma leitura meio enviesada do problema. Ok, professor Sidoval, eu, na sequência, já passo a palavra para o professor Jairo, que também continuará aqui nos diálogos, então. Professor Sidoval, em sua perspectiva, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Vocês não querem nadinha, né? Desculpa aí. Mas eu vejo um conjunto aí de 5 grandes desafios, talvez. Aliás, eu vou falar para vocês, eu nunca completo as minhas listas. Elas são metas, sabe? É um exercício de pensar, desde o tempo lá da teologia, que a gente estabelecia, para forçar, né, o exercício da reflexão, a gente estabelecia algumas metas cognitivas, então, sabe que a mente é preguiçosa, né? Ao mesmo tempo que é fantástica, nós temos uma preguiça mental, então, eu sempre estabeleço. E tem uns números mágicos para mim, né? 3, 5 e 7. Então, outro dia eu estava falando 5, não sei das quantas, aí eu parei na terceira, o cara disse, professor, faltaram 2. Enfim, mas eu vou tentar chegar lá. Só estou prevenindo que são estratégias Mas a primeira questão da pesquisa, o primeiro desafio existe a ciência do desenvolvimento regional? Esse é um grande desafio. E aí, Ivo, o próprio Sandro, o colega Mated, que escreveram sobre isso e podem falar. Aliás, faça essa pergunta para eles, por favor. Depois, faça essa pergunta para eles. Mas me parece um grande desafio, porque é uma ciência que não agrega pertencimento, digamos, disciplinar. Não sei se eu me explico. Todos nós estamos fazendo desenvolvimento regional, mas você me apresentou como jornalista. Todos nós estamos trabalhando com desenvolvimento regional, você me apresentou como sociólogo. Você se apresenta como filósofo, você se apresenta como comunicador, aliás, como geógrafo. Como nós nos caracterizaríamos como pertencentes ao campo do desenvolvimento? Estou falando bobagem, mas eu acho que vocês me entenderam. Essa é uma questão. A segunda questão é natureza complicada. Qual é a nossa carga, digamos, qual é a nossa carga, ou nosso repertório conceitual? Qual é o nosso repertório conceitual? Tudo que a gente pega é emprestado da economia,
é da política pública, é da ciência política, é da sociologia, é da geografia, sobretudo, porque os nossos grandes repertórios hoje vêm muito mais da geografia do que da própria economia. Aí você pode dizer, mas essa não é não pode ser uma característica do campo? Um outro desafio, quer dizer, um outro desafio é nós não temos uma institucionalidade. Não que a ciência, que um campo científico precise de se institucionalizar. O que é que aí você diz, sim, nós estamos institucionalizados, porque nós temos os programas de pós-graduação, nós temos, não sei o que, temos linhas de pesquisa, existe uma... Agora, existe a profissão do desenvolvimento regional, tudo isso são elementos... Né? Tipo um conselho de CREA, exemplo, né? Só existe um curso no Brasil de graduação em desenvolvimento regional, que é em Tramandaí. E o grande problema do curso está sendo no reconhecimento dos profissionais que estão se formando em desenvolvimento regional, que não sabem o que vão ser da vida. Então, está oferecendo uma outra graduação, a possibilidade de fazer uma outra graduação para que o cara tenha CORE, para que se tenha CREA, para que se tenha registro, para que se tenha... E eu estava dizendo para Sandro outro dia, não sei se foi hoje ou foi outra conversa, que por vocação mesmo, ele estaria num programa de filosofia, eu estaria num de teologia, por exemplo. Eu estou colocando questões assim que podem parecer pequenas, mas eu estou querendo chamar a atenção para o quarto, que é a questão, quer dizer, um quarto ponto aí, quer dizer, as nossas metodologias, assim, mas metodologia não é uma questão particular do desenvolvimento regional, mas nem isso nós temos como próprio, porque as ciências sociais qualificaram o método qualitativo, a antropologia, a etnografia, a sociologia, a observação participante, enfim, a economia, a análise regional, a administração, enfim, nós, tudo ao mesmo tempo. E talvez um outro, quer dizer, é a vivência, a experimentação da interdisciplinaridade, que a gente adota como discurso, mas como prática, quase nenhuma, né? Aí você diz, no máximo, nós atingimos a multidisciplinaridade, porque, no fundo, a gente está preservando os nossos nichos, porque é uma coisa que a gente não tem muita convicção de que... Bom, mas essa é a leitura que eu faço hoje, depois de me relacionar com os colegas que continuam se apresentando como são, como de fato são, e o que são de fato. Porque nós fazemos, aí é uma questão, e aí talvez um último ponto nós não fazemos pesquisa em desenvolvimento regional. Veja bem, nós não fazemos pesquisa em desenvolvimento regional. Nós fazemos pesquisa sobre desenvolvimento regional. E, para mim, essa é uma questão... Não vou enfrentar essa questão, não vou. Eu só estou colocando leituras, não tenho competência teórica, etc., para fazer esse enfrentamento. Mas essa é a percepção que eu tenho hoje da vivência, né, de pesquisador e de leitor de desenvolvimento. As nossas redes são muito disciplinares, não são redes de campo, de matriz, né? Então, é um pouco isso. Muito obrigado, professor. Ok, professor Sidoval, farei aqui uma referência ao chat. Figueiredo Muing nos diz o seguinte: muito obrigado, professor Sidoval, pelos conhecimentos que nos está a transmitir, bastante esclarecedor, né? E corroboro com a posição do Figueiredo, sobretudo a partir do posicionamento que o professor nos apresenta relativo ao questionamento dirigido pelo professor Jairo, né? Bastante esclarecedor, desafiador, temos muito trabalho pela frente no sentido de avançar nas bases de uma ciência do desenvolvimento regional, por conta de toda a contribuição até o presente momento e, evidentemente, em relação aos desafios que o próprio tempo nos coloca
em jogo. Tá? E nessa direção, na sequência do diálogo, faço-lhe então o seguinte questionamento. Na verdade, são dois questionamentos. Quais os autores ou pensadores são suporte teórico para a sua construção do pensamento na área do desenvolvimento regional? Então, essa é uma pergunta, e na sequência lhe apresento também uma outra, na seguinte direção. Como o senhor, como o professor, melhor dizendo, relaciona a pedagógica com o desenvolvimento regional? Ou seja, qual a relação entre educação e desenvolvimento regional, sabendo que o professor está trabalhando já no 3º volume das cartas endereçadas a Paulo Freire, extremamente importantes nesse contexto de sociedade que nós estamos vivendo. Então, teria isso, professor Sidoval. Meu autor ainda, quer dizer, que eu tenho que estudar ainda com mais profundidade, apesar da imersão que fizemos o ano passado, quer dizer, nos últimos 2 anos, né, e eu ainda me considero um iniciante, e tenho aprendido muito com o professor Ivo, mas, nesse sentido, isso é um reconhecimento, né, tal. Temos aprendido a escrever juntos, e fazendo essa mediação, eu tenho aprendido muito sobre isso. Então, meu autor ainda continua sendo Celso Furtado. Pouco, apesar de muito badalado, pouco lido. Apesar de muito citado, pouco apropriado. Apesar de muito badalado, quase nada praticado. Quer dizer, são 3 paradoxos em relação a Celso Furtado, ao pensamento de Celso. Não tem nenhum autor brasileiro que tenha sido mais discutido do que ele. Isso a gente pode perceber, e começou a ser discutido ainda em vida. Ele teve a oportunidade de ser discutido ainda em vida. Pelo menos 3 dos bons livros sobre, quer dizer, que trata do pensamento dele, ainda foram publicados em vida. Um organizado por Brescia Pereira, um por Chico de Oliveira, aliás, escrito por Chico de Oliveira, e um outro organizado por também por Chico de Oliveira, mas coordenado por Florestan Fernandes, daquela coleção da Ática, que eram os pensadores e tal. Quer dizer, todos esses livros foram publicados ainda em vida, mas é pouco apropriado. Você não vê, se você olha as políticas públicas, e se você olha, né, tá longe de pensar, sobretudo, algumas características Então, Celso Furtado ainda continua sendo o meu autor. Mais recentemente, a gente fez um estudo para um texto que está saindo agora, e tem focado tem lançado um olhar sobre o Wilson Cano dos brasileiros. E eu preciso voltar ao Wilson Cano. Eu estudei o Wilson Cano lá na sociologia, quando eu fazia sociologia, quando eu estava fazendo sociologia, porque a questão da industrialização, ou a concentração industrial, ou a desconcentração industrial, quer dizer, é forte, é um tema importante na sociologia e a obra dele. Então, eu preciso voltar ao Wilson Cano, e a gente precisa voltar, todos nós talvez precisamos voltar, mas tem muita gente, e não dá para deixar os clássicos, né, de lado. Não dá para abandonar os clássicos. E, por incrível que pareça, ninguém mais... Por incrível, não. Aliás, por necessário e tal, nós precisamos voltar por força total, velho barbudo lá, porque tem muito, muito, muito ainda a nos dizer sobre desenvolvimento, sobre desigualdade. Para mim, o grande gargalo do desenvolvimento está aí. E desses autores mais recentes, eu acho que David Harvey é um dos que me chamam muito a atenção, e eu tenho
uma leitura simpática né, ao trabalho dele, e, enfim, tem dos nossos, eu acho que eu recomendo muito fortemente aqui, aqui no Sul, vocês têm o pensamento regional se deslocou para o Sul. Vocês podem observar, o pensamento regional está se deslocando muito forte. No Nordeste, hoje, você tem pouca... A densidade do Nordeste ainda é Tânia Bacelar, mas fora Tânia Bacelar, você tem os alunos de Tânia, tem os discípulos de Tânia, mas a vida é Tânia Bacelar. Ainda ela centraliza. Mas aqui no Sul você tem um espraiamento já, aí no Sul você já tem um espraiamento. E eu acho que a questão regional está posta aí. Inclusive a questão do desenvolvimento regional, quer dizer, como campo, como ciência, essa discussão está posta e começa a ser posta aí pelo Sul. Essa questão não está posta para cá. Ela está sendo posta aí pelo Sul. Então, o Sul está formando uma escola, mesmo sem a pretensão de ser escola, mesmo sem ser um colégio invisível, mas o Sul está construindo uma ideia de região, uma discussão sobre região. O pessoal da Unisc tem uma discussão boa sobre região, está fazendo uma discussão boa sobre território, sobretudo, a questão territorial. Tem uma discussão boa por aí, essa discussão está muito boa por aí pelo Sul, né? E um autor aí do Sul aí vocês têm o próprio Ivo, que começou a problematizar, um dos primeiros textos sobre a questão do desenvolvimento regional como campo, aliás, como campo não, como ciência, etc. Foi Ivo que publicou já antes mesmo do texto de Matede, né? Tem um texto de Ivo bem antes do texto de Matede. Matede publicou um texto importante, embora a gente tenha várias, questionamentos ao texto de Matede, mas é um texto importante para pensar o desenvolvimento regional como ciência. É um autor importante. E tem um autor, para mim, no Brasil ainda, dessa geração mais nova, que é Brandão, Carlos Brandão. Não é o Carlos Brandão da educação, é o Carlos Brandão do Ipu, né? O Carlos Brandão da educação também, mas ele é uma referência para mim, tem sido uma referência para mim, fora Tânia, mas aí eu sou suspeito para falar, que, né, pela proximidade, pela vivência, pela experiência. Então, esses são meus autores hoje. Esses são, quer dizer, aqueles que dão norte ao que eu faço. E eu acho que, quanto à segunda questão, se eu tiver tempo, o livro de a construção da trilogia sobre Celso Furtado me fez olhar uma coisa, foi perceber uma certa pedagogia do próprio Furtado. Falar de pedagogia de Furtado é muito complicado, né? Porque ele, aliás, é criticado por não ter, por exemplo, escrito sobre educação, etc. Mas o Furtado, nas entrevistas que nós fizemos, no livro 2, especialmente, eu convido vocês para fazer uma leitura do livro 2, do volume 2, que é o Depoimentos, está disponibilizado aí na net, né? Celso Furtado, A Esperança Militante, volume 2. Nesse livro você percebe a pedagogia furtadiana, né? Porque percebe não pelo Furtado, mas pelos que trabalharam com o Furtado, né? Pena que na hora, quando eu estava fazendo as entrevistas, não tenha percebido isso. Só depois que estava lendo, escrevendo e tal, foi que eu fui percebendo essas questões. E hoje eu já não posso consultar alguns que falaram sobre isso porque morreram. Então, mas ficou alguns elementos que definem uma pedagogia, digamos, furtadiana, e que acho que a gente precisa pensar um pouco sobre ela no contexto do desenvolvimento, sobretudo da prática do ensino e da pesquisa em desenvolvimento regional, né? E é perigoso falar nisso, mas
Furtado tinha algumas questões, quer dizer, que pelos depoimentos que nós recolhemos e pela leitura feita do material, quer dizer, a pedagogia de Furtado, ela se centra em alguns elementos que são muito importantes para mim. Em não fazer concessões morais e éticas, né? Isso é um legado furtadiano, no uso da imaginação e da criatividade, né? E aí ele se aproxima de Paulo Freire, sem ter sido Freire, quer dizer, é um intelectual com o pé no chão, é um intelectual de palavração, é um intelectual que pensou 24 horas em como fazer com que a proposição intelectual se transformasse em ação concreta e de mudança, né? A pedagogia de Furtado tem uma crença, uma aposta violenta na humanidade, num projeto civilizatório que passa, sobretudo, por um mundo pouco, pela reumanização do humano, ele não falaria esse termo, mas por uma humanidade mais humana, né? Tem um papel, já nos últimos anos, ele escreveu e defendeu a questão da formação interdisciplinar, né? Isso tem um texto específico dele, né, sobre a questão interdisciplinar, tem um texto específico dele nesse contexto de pensar a questão da ciência, do papel do cientista e tal, né, em que isso já faz parte dos últimos, quer dizer, dos últimos anos dele. Então, ele já estava preocupado com uma preocupação, ele já estava preocupado com preocupação, já estava preocupado com digamos, com a construção de uma visão de ciência, né, e uma visão de ciência que passava pela responsabilização do cientista, né, pela responsabilização do cientista como aquele que tinha o compromisso de mudar a realidade, né, e, por fim, por uma construção de uma inserção regional, por um pertencimento radical a um determinado local. Ele, o tempo inteiro, se pertenceu ao Nordeste, por exemplo. O tempo inteiro e isso está em todos os textos dele. Não tem um texto que ele não, mas isso não significa que, quer dizer, pertencer no formato, na questão da pedagogia furtadiana, não significa, como é que se diz, se isolar. Pertencer significa se aterrar, estar no mundo e ler o mundo do seu lugar, mas botar seu lugar no mundo, né? Isso são coisas que nós percebemos muito forte no trabalho de Furtado, e eu acho que são elementos importantes de uma pedagogia que se aproxima muito do que Freire pensaria depois, escreveria depois, né? Agradecido, professor Sidoval, e, sobretudo, chamar a atenção no seu posicionamento sobre a importância do reconhecimento de autores e pensadores brasileiros, né, no debate do desenvolvimento. Evidentemente, reconhecemos os clássicos do pensamento, digamos assim, universal, né, do pensamento ocidental também em relação ao desenvolvimento, mas a importância, né, dos pensadores, daqueles pensadores que são referência no âmbito do debate do desenvolvimento num contexto de Brasil, né, nesse contexto de um país que vem constituindo ao longo desses séculos. Isso é muito importante, quer dizer, é fundamental na medida em que isso nos impulsiona a nós nos tomarmos a nós mesmos como objeto, a compreendermos a nossa condição a partir dos nossos pensadores. Isso é muito importante, né, a meu modo de entendimento, no âmbito de uma ciência do desenvolvimento regional, diante dos desafios da constituição dessa área. Tá? E, sobretudo, essa questão de uma pedagógica no âmbito do debate do desenvolvimento. Tá? E, sobretudo, essa perspicácia, essa sutileza que o professor traz para o debate quando identifica nas linhas e entrelinhas da obra de Furtado uma proposta pedagógica, né? Uma pedagógica nesse âmbito.
sobretudo quando nós temos diante de nós a condição de que o desenvolvimento necessita, sim, de um projeto educacional dos desafios do tempo presente, de uma educação, de um projeto de educação nacional, seja ele local, regional, e que responda suficientemente aos nossos desafios. Então, muito agradecido aí pela sua resposta. Eu quero também fazer referência aqui aos mestrandos e doutorandos do Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado, que nos acompanham aqui nessa roda de diálogo, nesse debate. Também cumprimentar aqui a professora Letícia Vargas, a professora Maria Luísa, professoras do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional. E também fazer aqui uma referência ao Rodrigo Bretas, que aqui no chat se posiciona da seguinte forma: realmente, a regulamentação do desenvolvimento regional é um desafio em si mesmo. E também o Figueiredo Nuing se posiciona dizendo, olha, penso que o desenvolvimento regional, aliado a políticas públicas claras e transparentes, poderá trazer ganhos imensuráveis para a sociedade no geral. Dito tudo isso, eu passo a palavra para o professor Alexandre, para que ele dirija um questionamento. Professor Sidoval, o professor percebe a existência de embates teóricos na área do desenvolvimento regional? Nesse sentido, quais seriam e estariam vinculados a quais temas? Vou brincar de fazer, dar um número aí, né? Mas eu acho que tem de fato, tem três debates teóricos. E um primeiro debate, vou começar pelo mais recente, né? Um primeiro debate é esse sobre a identidade do campo, né? E esse está começando por aqui, pelo Sul, né? Já existia antes, mas esse tem sido mais forte aqui pelo Sul. Obviamente, esse debate já estava posto lá, tem um debate disso aí. O próprio Furtado tem um debate sobre isso no texto interdisciplinar e tal, mas esse debate tá ganhando corpo aí. Eu acho que vocês têm um bom objeto na mão e pode fazer essa... eu estou acompanhando e estou com muita vontade de ver onde é que vai dar. Não vou entrar nesse debate, porque eu não tenho competência para fazê-lo, mas é um debate importante esse sobre a identidade, sobre, digamos, o ser desenvolvimento regional. Esse, para mim, é forte. Há um outro debate que aí que está posto e que tensiona entre regional e território, entre desenvolvimento regional e desenvolvimento territorial. Esse está posto e mapeado, tem por tudo quanto é canto, consciente ou não, mas esse vai longe ainda. Nesse momento está ganhando desenvolvimento territorial, o regional está perdendo espaço feio, porque as adesões, a questão do território... Aliás, o território é muito mais simpático, né? O território é muito mais... Território, a identificação não é só pela proximidade, mas é a identidade cultural, é a identidade política, a identidade, quer dizer, que transcende, inclusive, a questão das fronteiras. O território se dá por outras, né, e nada mais político do que, obviamente, que região é política, mas nada mais político e denso, né, e intenso na política do que o território. Então, esse debate vai longe e o território está ganhando. O debate do territorial está ganhando. E um terceiro debate, mas isso ainda muito... acho que tem ficado pelo meio do caminho, né? É sobre políticas públicas, né? E é o debate que envolve o que são políticas públicas de desenvolvimento regional. Porque o que nós tivemos até agora, embora com impacto na região, por exemplo, transposição do São Francisco. Transposição do São Francisco não foi uma política deliberadamente regional, de desenvolvimento regional.
ela é uma política setorial, obviamente que tem impacto na questão regional, mas ela não foi pensada como política de desenvolvimento regional. Até porque, se fosse, teria outra dimensão, teria sido conduzida de um outro propósito. Então, você tem muitas políticas setoriais no Brasil que tiveram impacto na questão... Política de água, por exemplo, que hoje é uma questão... São todas políticas setoriais. E a água é uma questão nacional, regional, latino-americana. Quer dizer, água... Então, você tem um debate tenso entre políticas regionais e políticas setoriais, políticas de desenvolvimento regional e políticas públicas, que são marcadamente setoriais. Existem outros, mas esses três, para mim, me parecem muito claros hoje. E se subdivide em outros aí, quer dizer, dentro deles tem muitas outras tensões. Né? As políticas de industrialização, por exemplo, não vejo muito... Quando eu olho para os Coredes, por exemplo, qual o papel... Os Coredes, como é que estão hoje aí no Sul? Houve um processo de esvaziamento dos Coredes, né? Sobretudo no Rio Grande do Sul, né? Em função de outras questões, quer dizer. Mas, enfim, eu estou colocando essa é uma leitura, mas como eu disse, minha expertise é outra, não é que eu estou querendo focar, mas eu vejo isso dentro, eu escuto, leio alguma coisa e vejo essas tensões, entende? Não sei se vocês percebem, podem me contestar, e eu acho que é bom que eu seja contestado, porque eu não quero sair daqui com certeza nenhuma. Quero sair com certeza nenhuma. E, por outro lado, eu vejo que nós, pesquisadores, estamos enfrentando um outro desafio, que é a pesquisa fora de lugar. Aquela que não dialoga, que não tem dialogado muito com as nossas realidades. E o seu poder, quando ela não dialoga com a realidade, com as nossas realidades, o poder de impacto delas reduz fortemente, são reduzidos fortemente. É tanto que quando a gente chega naquele item da CAPES para falar de impacto social, a gente tem dificuldade de colocar, porque o que fez rendeu um paper. E impactou em quê, né? Mudou a vida de muita gente, né, o paper. A nossa deu um ponto lá no programa, na progressão, mas na vida concreta das pessoas. Então, eu chamo isso de pesquisa fora de lugar. E eu levo esse desafio para aqueles 5 lá que eu coloquei anteriormente. Aliás, eu acho que eu coloquei, dessa vez eu falei os 5. Brincadeira. Mas é um pouco isso. Perfeitamente, professor Sidoval. Bom, o reconhecimento desses embates que o professor situa e também o reconhecimento de outros possíveis revelam toda a intensidade e a potencialidade, né, do fazer, né, da ciência do desenvolvimento regional. Os desafios que lhes são constitutivos também revelam essa potencialidade desse campo de investigação, com todos os seus limites, contradições, paradoxos e também possibilidades, né? Eu quero cumprimentar aqui também, fazer referência ao professor Argos. O professor Argos nos acompanha nessa live também. O professor Argos também está no programa de mestrado, doutorado em desenvolvimento regional. A professora Daniela Pedrassani, que é coordenadora do programa de mestrado em desenvolvimento regional da Universidade do Contestado. A Andressa Metzger, secretária do programa, também nos acompanha, além de inúmeras outras pessoas. Nós caminhamos aqui agora já para a nossa última pergunta, com a professora Cíntia. Então, passo a palavra para a professora Cíntia. Bom, vamos lá. A última pergunta é para passar bastante vergonha, mas é sobre uma rede internacional. Especialmente vergonha porque você trouxe muitos autores brasileiros e chama atenção para que a gente ainda realmente mal conhece os nossos autores, né? E os nossos pensadores. Mas, ao mesmo tempo, você falou um pouco
na parte de embates teóricos. Você, em algum momento, falou do David Harvey, né, como um autor que você também acompanha, e falou também sobre políticas em âmbito regional com escala maior, como a América Latina. Então, talvez haja espaço para essa pergunta, mas se você quiser também fazer crítica à pergunta, fique à vontade. Mas a pergunta seria essa, né? Se você considera uma rede internacional de debate na área do desenvolvimento regional, e quais autores você enxerga envolvidos nesse debate, e alguns países, né, que às vezes a gente tem que conhecer, ou seria interessante para a gente conhecer. Na verdade, meus vínculos com rede externas, elas estão muito mais presas, estão muito mais restritas à questão da água, à relação água e desenvolvimento. Então, eu faço parte de integro uma rede, e é a rede que eu tenho me dedicado mais fortemente para ela, que é a rede Waterlat. Inclusive, o nosso coordenador, o professor Esteban Castro, é um argentino. Ele está, nesse momento, está doente, teve um AVC e está em processo de recuperação ainda meio lento. E essa rede, ela está, chama-se Waterlat Global City, ela envolve todos os países da América Latina e estuda os conflitos, e se concentra nos estudos relacionados aos conflitos socioambientais. E é por essa rede que eu me relaciono com alguns debates. Mas mas existem algumas outras redes aqui que não estão, de certa forma, vinculados ao tema, como é que se diz? Com o nome de desenvolvimento regional, né? Tem uma rede latino-americana de estudos territoriais, ou de desenvolvimento territorial. Tem o pessoal da Argentina que tem um peso nesse processo. No México tem alguns sinais, mas eu não tenho relações fortes. Que eu conheço, que tem relações com redes aqui mais latino-americanas, o professor Ivo e o professor Rogério, o professor lá da Unis, que tem vínculos com redes assim mais fortes internacionais. Da nossa parte aqui no semiárido, o vínculo mais forte tem sido exatamente com a Waterlat, né, até por conta da temática. E a gente tem uma revista, que são os cadernos Waterlat, que vocês podem acessar, tem uma publicação, e a questão regional está muito forte nela. Então, é muito presente, e tem uma participação muito forte nela, sobretudo dos países que tiveram problemas graves com a questão da água, como a Bolívia, o próprio México, que teve problemas sérios com a questão da água. Hoje o Chile, né, está passando por problemas fortes nessa direção. A própria Argentina, na região monetária, e o Uruguai aí por perto né, aí pelos Pampas, aquela região ali um pouco. Então, a questão dos conflitos socioambientais estão muito fortes, e a questão do desenvolvimento regional está lá presente na rede Waterlat. É waterlat.org. Né? Então, ela pode acessar. Não sou a melhor pessoa para falar de redes internacionais. Meu universo é meio limitado nesse contexto. Mas aproveito o professor Ivo na entrevista dele e pode caprichar, porque ele tem boas vivências e experiências. Em pelo menos 3 redes ele está fortemente. Aliás, teve um encontro recentemente, né, de uma dessas redes. Eu estava lá, participei de um dos debates nessa rede, mas não sou a pessoa, sou limitado. Perfeito, professor Sidoval, nós agradecemos também o seu posicionamento, e, bom, nesse momento nós teríamos concluído os questionamentos que nós havíamos acordado com o professor, né, previamente. No entanto, aqui no chat
apareceu uma pergunta e eu deixo a seu critério o professor responder ou não, uma vez que o que nós tínhamos acordado, nós já contemplamos no nosso diálogo, evidentemente, né? É uma pergunta do Rodrigo Bretas, em que ele faz o seguinte questionamento: professor Sidoval, existe alguma forma de o desenvolvimento regional ocorrer sem a participação dos governos? Então, o professor fique à vontade, se quiser responder, ou... Eu acho impossível, qualquer política de desenvolvimento regional, né? Mas aí é um achismo, né? Não conheço também nenhuma outra que tenha se desenvolvido sem a presença do Estado. Aliás, o Estado é um dos elementos importantes do processo de desenvolvimento regional, quando não indutor, mas condutor do processo, quando não indutor, né, condutor, financiador do processo, né, quando não indutor, condutor, financiador, né, parceiro do processo, então, regulador do processo. Então, acho que é impossível pensar, sobretudo, nesse modelo que nós vivemos, né, nesse sistema que nós estamos inseridos nele, né, pensar o desenvolvimento regional sem a presença do Estado, né? Até porque os elementos centrais que conformariam uma política de desenvolvimento é Estado, sociedade, né? E os movimentos estão no interior da sociedade como demandante. Então, não vejo. Obviamente que num outro modelo, numa outra sociedade, aí a gente também teria que pensar se seria necessário políticas de desenvolvimento regional, né? Uma outra... Por exemplo, se a gente trouxesse para discussões alternativas sistêmicas, bem viver, ecossocialismo, enfim, outras alternativas aí, quer dizer, teria necessidade do regional, o regional existiria ou haveria outras? Mas no estado que vivemos, nós precisamos de mais Estado. No estado que vivemos, nós precisamos de mais Estado. E não é esse Estado que está aí. Perfeito, professor Sidoval. Agradeço a generosidade, e nesse momento eu passo a palavra para as considerações finais do professor Alexandre, da professora Cíntia, do professor Jairo, uma vez que o professor Sidoval já está conosco aqui há 1h40, se posicionando, respondendo, com toda a sua generosidade, com toda a sua coragem, compartilhando o seu conhecimento conosco, a partir daquilo que nós previamente havíamos acordado. Evidentemente que muitas questões surgem e se apresentam, e elas podem ser enviadas para o e-mail do Programa de Doutorado em Desenvolvimento Regional. Se o Alexandre quiser deixar o e-mail aqui no chat, para as pessoas poderem encaminhar, e posteriormente a gente encaminha também ao professor, para que o diálogo possa ter continuidade também nessa direção. Né? Bom, então eu passo a palavra para o professor Alexandre, vou pela ordem alfabética aqui, para que ele faça suas considerações em relação ao diálogo até aqui situado, então. Professor Sidoval, nossos agradecimentos, né? Foi uma noite de muito aprendizado, a perspectiva da trajetória da nossa área e do debate em torno da ciência regional ficou muito qualificada a partir da sua fala e foi uma grande contribuição para esse projeto, né? Espero que possamos nos encontrar presencialmente no futuro próximo, quem sabe aqui em Canoinhas. Gostaríamos muito de recebê-lo com uma atividade presencial, e deixo meus agradecimentos em meu nome, dos colegas do programa e também da Universidade do Contestado. Muito obrigado. Ok, professora Cíntia. Muito obrigada, gostaria de agradecer muito, professor Sidoval, você ter aceito o convite, ter disponibilizado o seu tempo, a sua fala, foi muito, muito importante mesmo, bem melhor do que ficar planilhando os dados, e agradecer a atenção também com o Rodrigo Bretas, que é um aluno aqui de Goiânia. Eu moro em Goiânia, eu atuo no desenvolvimento regional de Goiânia, e ele é um servidor público, e aqui a gente tem um grupo muito empresarial, então acho que o sofrimento dele com essa questão, ele entende o Estado como imprescindível, e ouvir de você, com certeza foi um alívio para ele, né? Então foi muito bom para a gente estar aqui
ouvindo você por esse projeto, também ter os alunos aqui conosco, ouvindo, né, as suas construções, as suas indicações de leitura e de projetos. Acho que a gente é que tem que dizer gratidão. Boa noite, muito obrigada. Professor Jairo? Da mesma forma, professor Sidoval, muito obrigado por estar com a gente, por socializar. Muito bom vê-lo e ouvi-lo. E eu externo também a minha gratidão pelas suas contribuições para o programa, para a sociedade, para os acadêmicos e para a ciência. Com certeza é um marco na história do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade do Contestado, e a nossa imensa gratidão. Muito obrigado e, quizá, até uma próxima oportunidade de uma maneira presencial. Muito obrigado, professor. Muito bem. Professor Sidoval, gostaria de dizer algo ainda, agora nesses momentos finais? É só agradecer a oportunidade de conversar com vocês, ver gente nova, ver que vocês estão dispostos a construírem e a pensarem, construírem caminhos para pensar essa área, esse campo, tenso, intenso e denso, controverso, diverso, né? Que dá verso. E feliz por isso, né? Feliz também pela presença aqui de muita gente, inclusive alunos nossos, vi aqui alguns dos nossos alunos, né, da universidade, orientando-os. Estou vendo aqui a Heloísa, acho que o Figueiredo, estava a Andressa e outros, e alguns alunos aqui bisoiando, né, a nossa conversa. E dizer uma questão, quer dizer, nós vivemos um tempo que está a exigir de nós o que eu estou chamando hoje de pedagogia da intrepidez. E acho que a gente precisa se imbuir de intrepidez para enfrentar esse necrotempo, essas necropolíticas, esses necropoderes. Caetano gravou lá atrás, há um tempo, eu me lembro, Outros Poderes, né? Logo na abertura, ninguém, quer dizer, parece que estava, o conceito de necropoder é bem depois dessa música de Podre Poderes. E acho que só com intrepidez, quer dizer, com essa coragem, com ousadia, com disposição para não desistir, com essa radicalidade de pertencer, com essa disposição de se expor, de ter a coragem de se expor, que a gente vai, quem sabe, construir um tempo novo. Um tempo de saúde e paz. É tudo isso. Muito bem, professor Sidoval. Queremos agradecê-lo mais uma vez pela sua generosidade. Desde o primeiro momento em que nós enviamos o contato por e-mail, não foi nem por inteiro, foi pela metade, foi por e-mail, né? Nos respondeu de forma imediata, sempre solícito. Então, essa sua generosidade, a coragem, né, nós sabemos o quão complexo significa posicionar-se diante de temáticas de tamanha envergadura, de tamanha profundidade e intensidade, e a urgência que esse debate tem no contexto de país em que nós estamos vivendo. Então, agradecer a sua generosidade, a sua coragem, a sua disponibilidade para compartilhar as suas vivências, a sua trajetória, os seus conhecimentos. Isso, para nós, é de extrema importância no âmbito desse projeto que se intitula Diálogos sobre a Ciência do Desenvolvimento Regional, né? E reconhecer conjuntamente os limites, mas também as potencialidades que esse campo do conhecimento possui, e, sobretudo, a sua urgência, né, em pleno século XXI, diante dos fenômenos e dos desafios que se apresentam, né?
e também de levar em consideração toda a bagagem do debate, do desenvolvimento nesse país, feito por intelectuais, por pensadores de uma grandiosidade, citados aqui pelo professor reiteradas vezes, e que nós, às vezes, temos tendência a esquecê-los, né, a desconsiderá-los nas nossas análises e nos nossos debates. E, portanto, quando ouvimos do professor, com toda a sua bagagem de pesquisa, de conhecimento e de generosidade, essas referências, isso fortalece a nossa disposição e sobretudo, nos dá a certeza de que nós estamos, digamos assim, no bom caminho, né? Ao questionar, ao colocar em jogo as bases da ciência do desenvolvimento regional, né? Porque se trata, sobretudo, de contribuir com o seu fortalecimento cada vez maior nessa direção. Também agradecer a todos aqueles que participaram até esse momento dessa live, né, desse encontro. Temos 22 participantes até o presente momento. Agradecer as vossas presenças, agradecer aqueles docentes que nós citamos, aqueles que nós não citamos, né? Agradecer aqui a presença do professor Ivo Tais, que provavelmente participará conosco desses diálogos num futuro breve, também a professora Virgínia, entre outros pesquisadores da área, compondo, assim, uma memória, né? Não apenas uma memória, mas um conjunto de falas, um conjunto de conhecimentos que nos permite um conhecimento cada vez mais aprofundado de nós mesmos como pesquisadores no âmbito do desenvolvimento regional, né? E também informar a todos aqueles que participaram até aqui que essa live, ela foi gravada e, portanto, o seu link ficará disponível na página do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. Então, agradecidos, né? Profundamente agradecidos pela sua generosidade. Muito obrigado, professor Sidoval, conte conosco, e pretendemos, sem dúvida alguma, estreitar cada vez mais as nossas parcerias, os nossos diálogos, as nossas inquietações e também as nossas conquistas nessa direção. Muito obrigado. E encerramos aqui, então, esse nosso encontro. Saúde e paz a todos. Muito obrigado. Ok. Um abraço. Uma salva de palmas aí, então, a todos nós, né? Acho que Uma boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Um abraço. Até a próxima.